E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente Ao acaso? ao acaso. Naquela época, os jornalistas da Rádio Globo, os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, datilografia. Então, assim, os caras ficavam aquele barulho de redação e tinha um computador parado num canto da Rádio Globo e ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o Era computador, o foda. computador, era tipo, sei lá, era como se você botasse uma máquina de Nespresso numa jaula dos macacos do zoológico. Assim, ninguém entende o que é aquilo. E ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim, pô, isso aqui é um computador, isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Ele, pô, isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador ainda naquela época, tipo Matrix, né? Que era aquela tela preta que as DOS. letrinhas verdes que apareciam, DOS. Ele falou assim, pô, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. Eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de eu trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, bom, vamos ao Centro Eletrônico de Informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu lá no Pará. E aí quando eu via aquilo, eu imaginava que, porra, o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo, eu imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da CIA, Os Power Rangers. com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho, que usava um terninho empuído, chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone que ele ligava para as federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá 1-0 o Remo. Ele falava assim, aí o Centro Eletrônico de Informações era ele. Ele passava um papelzinho pro cara, e o cara falava assim, tá 1-0, Centro Eletrônico de Informações. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que tava o jogo no estádio. Era uma loucura. E quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra. Que eu virei o estagiário louco. Sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Pode crer. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. E os caras, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá aqui Steaua de Bucareste, tanto e sei lá quanto. Porra, eu comecei a ver uns resultados dos caras, caralho, esse moleque aí. Hackerman. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia, eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê. Os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, porra, isso aí tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, ele falava assim, pô, isso aqui tu mandou fazer isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é no computador. E os caras que faziam roteiro na máquina de datilografia não gostavam. E aí eu fui puxar o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí era punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala de sei lá onde. E aí, teve tiroteio sei lá onde. Puta, lá vou eu pra tiroteio. Lá vai eu pra tiroteio. Fui pra tiroteio uma vez, 2 vezes. Eu falei assim, não, acho que deu, né? Aí eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha carteira de trabalho. Deixei lá no RH. Foda-se. E aí comecei a fazer outras coisas. Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu ambiente. Eu vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vasquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do Tuti Vasquez, do Quem Luiz são Fernando esses caras? Eu Veríssimo. confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são 2 das maiores cabeças. Esse segundo nome eu já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim.
A gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o Kibiloco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens e etc. E aí, o Kibiloco viralizou de uma forma absurda. Você queria fazer justamente o conteúdo que tava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né? Essas coisas. O meme, na verdade, surgiu ali no início dos anos 2000, né? Mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam esse nome de meme anos depois. Mas, porra, se eu te contar... Se você lembrar de memes... Antes do meme ter esse nome de meme, o Kibiloco fazia isso. O Kibiloco, o Euen, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner imitando Clodovil. Vários. O cara que vai mexer num negócio de choque e toma choque. O Jeremias, o BBB Bizarro, que eram as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Kibiloco durante muitos anos. E chegou uma época que o Kibiloco tinha mais acesso que a Globo.com. Mas é porque a Globo.com estava começando e o Kibiloco já era um blog muito conhecido. Então, teve esse momento. E aí, depois, né, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog, quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então o Facebook meio que matou o blog, mas aí o Kibiloco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né? Que foi me estabelecer na internet, e ele serviu como a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Kibiloco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no Kibiloco, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante para o Porta.